Muito bem, seja muito bem-vinda à nossa Quinta do Consultor. E o tema que nós temos hoje, nesse episódio de número 19, é muito diferente, muito interessante, porque eu vou ajudar você a se preparar para a prospecção de novos clientes. Como é que eu identifico um cliente novo? Como é que eu abordo um cliente novo? Faz de conta até que você nem conhece esse cliente. Então, nós temos um roteiro muito interessante aqui. Eu já vou compartilhar a tela e realmente é um assunto muito especial. E dessa vez eu estou fazendo agora algumas considerações importantes. A gente está melhorando, aprimorando o processo de apresentação, por exemplo, né? Então, prospecção de novos clientes, como identificar e abordar novos clientes potenciais. E aí é muito importante aqui a gente já fazer um comentário que isso tem muito a ver com hoje, nos dias de hoje, tem muito a ver com inteligência. Você vai perceber aqui que não pode assim, né? Vou por esse Brasil de Deus, onde tiver uma farmácia eu entro. Antes da gente prospectar, antes da gente abordar, antes de fazer um agendamento, eu preciso me certificar de algumas coisas, né? Então, a empresa para quem você trabalha, ela vai colocar informações preciosas para você. Ela terá informações sobre o mercado. Algumas empresas mais evoluídas até já dizem assim, olha, visita ele porque ele tem até cadastro pré-aprovado. Olha que interessante isso. Porque em algum momento vai ter que aprovar o cadastro do cliente, né? Mas em algumas empresas mais evoluídas, há um processo de retaguarda, de análise, já de analisar se aquele cliente que vai ser visitado, se ele já tem condições de aprovação de um cadastro já de imediato. Isso é muito interessante porque facilita todo o processo. Mas vamos lá. Prospecção significa como identificar, abordar novos clientes potenciais, né? Nós estamos falando aqui do consultor de negócios. Você está vivendo uma experiência interessante porque nós estamos analisando o consultor de negócios, que um dia já foi representante comercial ou vendedor, a denominação já mudou, né? Agora é um novo consultor de negócios que visita a farmácia, que presta serviço ou para a indústria ou para a distribuição. Então, seja muito bem-vindo. Esse tema de hoje ele é realmente muito especial. Quando você vai fazer uma prospecção, normalmente é porque você ou está começando um setor do zero, ou você já tem um setor definido, né? Em algum momento você vai ver esse gráfico aí nos nossos indicadores. Aliás, acho que eu usei esse gráfico num outro momento, né? Então, horizontalização ou positivação, por exemplo, ó, aqui agora esse gráfico aqui está mostrando no vermelho ó, os clientes meus que estão comprando esse ano. O que é o cinza lá? Ó? Clientes existentes, tá vendo? O azul é com cadastro. Então, agora aqui no mês 8 eu já estou muito próximo. Ó. Eu talvez precise fazer novos cadastramentos, né? Então, como eu estou avançando, daqui a pouco, no mês 9 eu já tenho que fazer novos cadastros. Então, aí eu preciso prospectar novos clientes, criar novos cadastros. Aí é um processo em que eu vou fazer contato com esses clientes pela primeira vez, por exemplo. Então, é muito importante. Só para lembrar aqui, é muito interessante que você, consultor, toda vez que você precisa, você tem uma pressão ou tem meta por mais faturamento, você tem duas alternativas, né? Ou você prospecta novos clientes ou você melhora o desempenho dos teus clientes atuais. Isso é muito interessante. O consultor ele tem que ter no mapa mental dele assim as alternativas diversas, né? Bom, eu vou aumentar o ticket, vou fazer mais frequência e sequência. Mas estou notando aqui, ó, pelo gráfico, que eu preciso prospectar novos, porque daqui a pouco eu não, todos os meus clientes cadastrados já estão comprando, então eu preciso abrir novas frentes, novos clientes. Então é muito importante, mas o que eu quis dizer agora é que o consultor ele tem que ter um repertório mental de alternativa, de vários caminhos para melhorar o seu desempenho, né? É, você pode abrir novos clientes ou, digamos que num determinado mês você não abra novos clientes, mas você vai trabalhar melhor aqueles que você já tem.
estou fazendo frequência e sequência, aprimorando, melhorando a relação com o cliente, aprimorando o layout. Aliás, o layout não, o sellout, né? Muito bem. Então, ô Gilson, o que significa prospectar? Prospecção, o que significa? Essa lâmina é muito interessante porque você vai observar agora que não é só assim, vou sair por esse mundão de Deus, né? Então, prospectar significa primeiro, saber o que você procura, que tipo de cliente você procura, que tamanho de cliente você procura. Essa é uma informação muito importante, porque provavelmente a sua empresa vai fazer algumas sessões com você dizendo assim, olha, esse aqui você não faz prospecção, porque esse aí já é grande rede, por exemplo, né? Esse aqui você pode fazer porque é o tamanho, o perfil de acordo com o teu setor. Então, esses aqui já estariam pré-aprovados ou liberados. Então, é muito importante você conhecer. Eu já vou te mostrar daqui a pouco um cenário onde tem praticamente as 92 farmácias do Brasil e você vai notar que tem muitas diferenças de uma para outra. Então, você precisa saber quem você procura, né? Sua empresa deve ter estabelecido um corte. Olha, isso aqui é grande rede, você está nesse perfil aqui. Então, eu já dei orientação, consultoria para quem visita pequenas farmácias, médias farmácias e até o high ticket das grandes redes nacionais. A gente já deu orientação para esse povo, né? Para um determinado laboratório, por exemplo. Então, saber o que você procura, o que se procura, saber o que se procura, que tipo de cliente, né? Conhecer o perfil do seu alvo. Essa informação aqui é muito, muito interessante. Então, se o perfil do alvo que eu vou visitar hoje, se eu não conheço nada, tá? Mas isso é um tamanho de cliente, é uma característica de cliente que eu não sei nada sobre ele. Então, aí a sua abordagem vai ser pouco assertiva. Você precisa fazer uma lição de casa antes, né? Terceiro ponto importante aqui, ó, saber como abordar o alvo. Então, eu vou te dar sugestões depois, no final, algumas sugestões interessantes. É claro que você vai ter já a orientação da tua empresa e tal, mas o que eu vou fazer aqui é um bom complemento, né? E quero também que você me informe dizendo assim, hoje eu preciso melhorar um pouco mais o meu material de apresentação, eu preciso dar um pouco mais de informação sobre o meu trabalho, sobre o meu histórico, por exemplo. Eu queria fazer até uma espécie de um mini currículo e tal, mas eu vou te orientar sobre isso também. Não é só o currículo, né? A gente vai falar em capítulos especiais aqui mais para frente sobre hard skills e soft skills. Não é só o currículo, não é só aquelas informações por onde você passou, o que você sabe. O teu cliente quer saber também muito de competências sociais, se você tem empatia, se você tem inteligência emocional, se você sabe trabalhar sob pressão e assim por diante. Então, saber como abordar o alvo é muito interessante. Você vai perceber, porque dependendo do tamanho do cliente, as suas necessidades já são muito diferentes, por exemplo. O quarto ponto importante, conhecer as demandas do seu alvo. Ah, olha que interessante. Aqui você já estaria numa zona mais tranquila, né? Você conhece, sabe como abordar o alvo, conhece um pouco as demandas desse alvo, você fez uma prévia, você já está um pouco preparado, então tem tudo para ser mais assertivo. E aí, depois disso, olha lá o quinto passo: estar com disposição para. O que significa isso? Já vou explicar já. Então, esse primeiro passo, na realidade, é conhecimento. Você tem que pesquisar sobre isso, né? Saber o que se procura, conhecer o perfil do seu alvo, é conhecimento também. Você vai ter que se preparar um pouquinho sobre isso, fazer lição de casa. Gilson, mas a minha empresa me dá poucas informações sobre isso. Eu já vou te mostrar um mapa com as 92 farmácias do Brasil. Eu sou um consultor de farmácia, então a gente entende muito do mercado. E aí eu vou te complementar as informações que talvez a tua distribuidora ou teu laboratório talvez não esteja complementando tanto, eu posso te ajudar muito, né? Esse é um mundo que a gente domina bastante. Saber como abordar o alvo. Vamos fazer observação sobre isso, conhecer as demandas. Ó, os quatro primeiros tópicos aqui são todos eles de conhecimento que você tem que fazer antes, lição de casa. Eu vou falar muito aqui num tema que é o seguinte: o segredo da competição é a preparação, né? O Bernardinho do vôlei dizia assim que, diz ainda, né, porque ele é técnico novamente,
Ele dizia que é preciso sangrar no treinamento, sangrar na preparação para fazer uma competição suave, mais tranquila. A competição sempre vai ser aguerrida, né? Mas se eu tiver uma preparação mais acirrada, no dia da competição eu vou me dar muito bem. O meu mapa mental já está preparado. E por último, olha lá, por último, agora sim, estar com disposição para fazer, colocar a mão na massa. Essa é a etapa muito importante. Então, você entendeu? Ó, antes de eu botar a mão na massa, eu preciso fazer um pouquinho a lição de casa. Vamos explicar melhor isso, né? Então, essa frase aqui é muito interessante porque o conhecimento é a base da estratégia competitiva. E tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com um assunto chamado inteligência de mercado. Então, não é lá chegar, eu vi que você tem farmácia, vamos conversar agora. Tá, mas que tipo de cliente é esse? Ele está dentro ali do teu portfólio? Não está? Ele está de acordo com o tipo de corte que a tua empresa fez? Ele está no tamanho adequado para você visitar ou não? E assim por diante. Então, isso faz parte, né? A segmentação, ela faz parte da inteligência do mercado. Já vou te explicar isso já mais no detalhe, com definições. Agora, preste bem atenção aqui, ó. Quando a gente dá uma olhada nisso, olha que interessante. Aqui você tem o primeiro, aqui no primeiro nível, ó, eu separei o mercado por faturamento, tá? Então nós temos aqui o faturamento por farmácia. Então, a Abrafarma, por exemplo, as grandes redes, né? As grandes redes têm um faturamento por loja de R$ 729 mil. Aí, segundo aqui, ó, outras redes, né? Aqui só para você entender, as grandes redes têm 10.372 lojas, faturam 90 bilhões de reais, né? Aí, esse segundo público aqui, aí são as outras redes, 5.000 lojas, tem uma participação de 23 bilhões, né? Então, aqui é o percentual no total, né? A grande rede hoje significa 45,6% do mercado. E assim por diante. Então você tem o público 1, o público 2, o público 3. Olha aqui, ó, redes da Febrafar, que tem um faturamento médio por loja de R$ 166 mil. Aí depois associativismo e outras franquias, R$ 136.800, média de faturamento. E aqui farmácias independentes, que aí é um volume grande, ó, 51 mil lojas, com um faturamento médio, olha que coisa interessante e como é baixo esse perfil aqui, ó, de 61.805. Tá? Então, é muito importante, se a sua empresa, preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, se ela não te dá maiores informações sobre características, sobre o perfil, se esse dono é muito ocupado, que tipo de necessidades urgentes ele tem, ele precisa muito, né? Então, isso vai facilitar muito a tua linguagem. A gente pode melhorar a quantidade de informação para cada um desses públicos. Aí, outra informação importante: se você quiser saber qual é o faturamento médio por farmácia no Brasil, nesse momento, mais ou menos, é assim, ó. Nós temos 92.282 farmácias, para um faturamento de 199 bilhões de reais ano. Então, o faturamento médio é 179 mil por mês, tá? Então, esse quadro é muito interessante, é legal que você faça um print. Periodicamente a cada ano eu vou estar reforçando isso, né? Atualizando isso, que vai mudando o número de farmácias, vai mudando o faturamento por loja e assim por diante. Então, muito, muito interessante. Quando eu digo que antes de sair para o mercado é interessante você fazer a lição de casa, principalmente naquele público que a tua empresa definir, olha, esse aqui é o teu nicho. O teu nicho é esse aqui, ou associativismo, ou pequena ou média rede. Você precisa ter mais informação para poder interagir em alto nível com esse nicho com o qual você vai trabalhar. Isso é muito, muito interessante. E às vezes eu conheço muitas empresas de distribuição e varejo, distribuição e indústria, que às vezes nem dá esse nível de informação para os seus consultores, né? Muito bem. Olha lá, segmentação de mercado, então, o que é? Vamos fazer
uma leiturazinha aqui rápida, degustando cada palavra. Segmentar o mercado é o resultado da divisão de um mercado em pequenos grupos, né? Então, esse processo é derivado do reconhecimento de que o mercado total representa o conjunto de grupos com características distintas, que são chamadas de segmentos. Então, olha só que legal, não dá para tratar todo mundo igual, né? Então, não pode ser uma estratégia única. Então, esse gráfico aqui fala muito interessante, essa arte fala muito sobre isso. Ó. Você tem lá em cima lojas que faturam muitos, a maioria são de grandes redes, e aqui embaixo, aqui é o faturamento por loja. E aqui aquela quantidade de loja, aquela quantidade grande de loja que fatura muito pouco, né? Você viu ali que tem um volume grande que fatura na média de 60 mil reais. Então, não pode ser uma estratégia única. Se informe muito com a sua empresa. Você vai conversar sobre isso. Eles vão estabelecer mais ou menos um tamanho de empresa para que você, se a empresa não oferecer tanta informação, eu posso te ajudar fazendo alguns complementos, tá? Isso é muito, muito interessante. E um detalhe importante também que eu quero frisar aqui, às vezes você é um PJ, né? Não é um funcionário da empresa. Então você não é CLT. Aí quando é PJ, a empresa também presume que você sabe, que você conhece, que você é especialista, né? Então, sempre que for PJ, eu acredito que a responsabilidade pelo seu desenvolvimento é até maior do que no outro, porque maior do que no CLT, porque no PJ a empresa está presumindo que você é campeão, que você é um conhecedor, que você é um especialista no mercado. E eu estou aqui para te ajudar, tá bem? Então, a segmentação do mercado, você já entendeu como é que funciona. Agora, olha que interessante. Essa segmentação antigamente era o IMS, depois, a partir de 2016, 2017, aí nós temos o IQVIA. Aqui é muito importante você entender o seguinte: o mercado ele é dividido em 8 níveis, são 8 níveis. Lá no nível 1, grande farmácia, que é por faturamento, tá? Farmácias com faturamento muito alto. Ali no nível 1, tem farmácia que fatura, a média é 600 e poucos mil, você já percebeu, né? Já mostrei isso ainda há pouco, mas ali tem farmácia que fatura 2, 3 milhões por mês, por exemplo. E aí vai diminuindo, e aqui no nível 8 são aquele grande número de farmácias que faturam muito pouco. E além dessa divisão dos 8 níveis, nós temos 11 regiões específicas. Então, tua empresa também vai te dar informação sobre isso. Você está numa dessas 11, ou na 2, ou na 3, ou na 1, ou na 10, você está numa dessas reuniões. Você vai receber informação sobre isso, né? E é muito interessante você entender também aqui o seguinte, ó. Olha, essa lâmina, existem outros vídeos onde eu explico ela bem, mas agora é muito importante porque para que você entenda o seguinte: tem uma parcela de empresas, né? Essas empresas que faturam muito alto, que são de grandes redes, ó, elas são atendidas predominantemente pela indústria. Então, aqui é um esforço da indústria. Agora, na medida que vai aumentando aqui, sai do nível 1 para o nível 2, nível 3. Lá no nível 8, são aquelas farmácias bem pequenas. Você está percebendo que aí vai diminuindo a fatia da indústria e vai aumentando a parcela do distribuidor. É muito, muito interessante isso aqui, né? Então, a parcela que é da indústria, muitas vezes a indústria pede ajuda para o distribuidor como operador logístico. Diz, não entendo bem isso aí ainda, me explica melhor. Aí você pede ajuda, a gente te orienta aqui, me chama no privado, no grupo, a gente pode orientar, tá bem? Então, tem uma parcela que, às vezes, a indústria atende, faz negociação com a rede, por exemplo, mas ela tem um operador logístico, tem um distribuidor que participa fazendo as entregas, né? Agora, essa fatia aqui, ó, a partir do nível 3, 4, aí tem uma parcela grande de distribuidor, e tem aqui embaixo, por exemplo, tem níveis aqui que é 100% distribuidor. O distribuidor tem relação com a indústria, precisa da ajuda da indústria, precisa das informações, da condição comercial, mas tem a maior parte dos proprietários de farmácia no Brasil é só o distribuidor que atende diretamente, né? Muito bem. Então, a segmentação, essa informação aqui é muito preciosa, porque você tem lá o grande potencial médio de faturamento e os pequenos, né?
Ó, e aqui tem os níveis do IQVIA, não pode ser uma estratégia única. Essa informação é muito, muito preciosa, tem que ser diferenciada. Ô, Gilson, mas se tem que ser uma estratégia diferenciada, eu preciso conhecer mais informações sobre o meu nicho, né? Sobre aquela faixa ali que eu estou atendendo. É exatamente isso. Ô, Gilson, mas se a minha empresa não me der as informações suficientes, eu vou te ajudar sobre esse assunto, tá bem? Então, é muito importante você entender que a sua empresa, a empresa para quem você trabalha, eles também estão num processo de aprimoramento, de melhoria, também estão transformando o antigo vendedor no consultor. Algumas estão já mais evoluídas, outras menos. Então, todo mundo está num processo de melhoria, de aprimoramento, né? E você está tendo uma orientação aqui. Também é importante eu avisar que o nosso curso do consultor de negócios ele já está à venda, apesar de não estar todo gravado, ele já está à venda. Se informe em algum lugar, porque nós temos uma condição muito, muito especial para essa etapa inicial de venda que nós estamos fazendo agora, tá bem? E ali, verifique as orientações da sua empresa. Essa informação aqui é muito, muito importante, tá? O IQVIA para medicamentos e Nielsen para perfumaria. Muito interessante aqui. Esses dois institutos, a Nielsen é mais perfumaria e o IQVIA para medicamentos. A IQVIA, que até 2017, 2016, era o antigo IMS Health. Muito bem. Então, eu já tinha explicado sobre a segmentação do mercado e agora a gente tem duas situações bem diferentes. Não é estratégia única. A estratégia precisa ser diferenciada. Então, Gilson, mas eu não preciso entender de todas as faixas, nesse primeiro momento, eu preciso entender mais da minha. É mais um pouco da tua. Então, se você quer um pouco mais de informação, como é que é o perfil desse cliente, se ele tem uma estrutura maravilhosa, se não tem, ou se é tudo ele, né? Dependendo do tamanho da farmácia, o proprietário, às vezes, ele funciona como o dono, como proprietário, como gerente, como farmacêutico, como funcionário, como tudo, né? Então, nem sempre ele tem um organograma com todas as atribuições, gente capacitada para fazer tudo. É por isso que o proprietário de farmácia precisa de muita ajuda. Então, me explique melhor qual é a tua faixa e eu vou te dar um perfil desse proprietário, né? O volume de necessidades que ele tem, as dificuldades que ele tem e assim por diante. Isso vai fazer com que você fique mais assertiva nas suas abordagens, né? Ô, Gilson, para que serve, então, essa segmentação? Vamos ver o que o Kotler, que é um especialista em marketing, ele falava. A segmentação de mercado está no cerne da estratégia. Ela é fundamental para a estratégia. Você está entendendo isso? É muito. Se eu não tiver segmentado, eu vou tratar o sujeito que fatura 3 milhões igual ao que fatura 60 mil. É óbvio que vai ser muito errônea a minha abordagem, né? Então, segundo o Kotler, a segmentação de mercado é fundamental para orientar a estratégia. Então, começa não com a distinção das possibilidades de produtos que eu tenho, mas sim com a distinção de interesses ou necessidades dos clientes. Olha que legal. Não é assim, eu tenho um produto e vai ter que servir para todo mundo, né? Eu tenho uma condição comercial que vai ter que servir para todo mundo. Não. Isso seria vender uma roupa de tamanho único e querer que sirva em todos. Vai dar constrangimento. Então, é muito interessante. Eu tenho que estudar bem o meu segmento e aí depois eu tenho uma estratégia diferenciada para cada faixa, uma estratégia diferenciada para cada nicho. Então, meu amigo, a segmentação é a subdivisão do mercado em subconjuntos homogêneos de clientes, mais ou menos parecidos, né? Em que qualquer subconjunto pode concebivelmente ser selecionado como meta de mercado, a ser alcançada com o composto de marketing distinto. Isso aqui é muito, muito interessante. Eu já vi distribuidores e laboratórios que fazem essa segmentação muito bem feita, outros nem sempre explicam, né? Quanto mais essa segmentação não for tão detalhada, mais informação você precisa e eu posso te ajudar nisso. Então, as estratégias são ajustadas em decorrência do alvo escolhido. Ah, que legal isso!
Ô, Gilson, então quer dizer que se eu vou atuar aqui no perfil de grandes redes, é um linguajar, abordagem, necessidades, tudo diferente de quem está aqui na pequena? É. E quem está no meio é bem diferente. Então, é muito interessante. Isso significa você ajustar a sua mente, a sua argumentação, para ser muito mais assertivo ou assertiva junto na abordagem junto aos seus clientes, tá? Então, já vou entrar já no detalhe muito pessoal do consultor, mas aqui essas informações aqui são muito interessantes porque elas revelam para você o volume de informação que você precisa. É muito importante que você seja cuidadoso, né? Tenha mais informação sobre o perfil de cliente que você está predominando. Agora, digamos, trabalhou 1 ano, 2 anos naquele perfil, agora vai mudar para o outro. Aí você vai ter tempo, interage com a gente pode ajudar e a tua empresa também vai te ajudar nisso, né? Muito bem. Agora, digamos que você já fez a tua lição de casa, já estudou mais ou menos, você já tem uma orientação até da empresa, você amanhã ou depois de amanhã, você vai visitar alguns clientes da tua faixa, do teu nicho, está tudo certo. Então, como é que você faz uma apresentação? Isso aqui é muito importante que a gente vai dizer agora, né? Muito, muito importante. Antigamente, o consultor chegava, nem um cartão tinha. Hoje é interessante que você talvez vai ter o cartão, vai ter o teu WhatsApp, vai ter as tuas redes sociais e você pode, preste atenção, você pode criar um materialzinho, né? Você pode criar um material teu, 2 arquivos, você passa para ele pelo Zap. Então, por exemplo, não é assim, mas se perder o cartão, como é que vai me achar? Não. A hora que você fez o contato com ele tem muitas informações sobre você. Ele tem o teu telefone, o teu WhatsApp, ele tem as tuas redes sociais, ele vai saber onde você está, como você está. Então, isso é muito, muito importante, né? Você entendeu? A gente pegou as informações sobre o cliente, agora é você se apresentando. Então, olha que legal aqui, ó. Eu quero ser um elo qualificado e dedicado para otimizar as nossas relações comerciais. E esse elo tem 3 pontos importantes aqui, ó. Network, entender para poder atender. Aqui tem algumas palavras-chave que você vai dizer para ele, né? Então, no primeiro encontro, olha, eu quero entender bastante do seu negócio para poder, como é que eu vou dar orientação, como é que eu vou acompanhar, como é que eu vou ajudar você a ter um sellout de alta performance, é, rotação de estoque elevada, para que você tenha um resultado muito excepcional com a minha linha. Eu preciso entender bem das suas necessidades, né? O sellout, é claro que ele sempre vai estar no foco da tua abordagem, sellout de alta performance, gerando alto valor agregado para o cliente. Isso soa como música para o varejo. Muito interessante isso. Por que isso é importante? Porque antigamente o vendedor das antigas queria botar a mercadoria, se vai sair ou não, se a farmácia vai vender ou não, é o problema da farmácia. Agora é diferente. Essa é uma das grandes mudanças, né? E olha lá, parceria personalizada e diferenciada. Estou aqui de peito aberto, quero entender bem, você vai poder contar comigo para aquilo que você precisar o tempo todo. Então faça uma apresentação mais profissional, né? Uma apresentação mais diferenciada. E aí você se apresenta, ó, você pode fazer também um resumo, né? Um resumo do que você pretende que vai ser o teu trabalho. Então, suprir as necessidades do usuário, entendendo o desconforto para criar soluções eficientes, entregando a melhor experiência de maneira que ele volte a usar o produto ou serviço. Então, você tem não só produto ou serviço, você precisa da recorrência, você precisa de uma parceria diferenciada. Então, você está se apresentando de uma maneira assim: olha, eu estou aqui para ter uma relação de médio, longo prazo, e olha que interessante, eu quero conhecer muito bem das suas necessidades, né? Então, vou te apresentar a nossa empresa, os nossos produtos. Essa apresentação da sua empresa é muito interessante, porque eu não posso dizer aqui quais são os materiais de apoio que você vai ter, né? Mas você vai ter materiais de apoio de alto nível para que mostre como é que é a empresa, como é que são o relacionamento da empresa, as políticas comerciais e assim por diante.
Então, geralmente a empresa dá informações preciosas para que você consiga fazer uma apresentação de alto nível, né? Você vai falar do teu suporte, estou à disposição, conte comigo. Ó, e a minha contribuição diferenciada. Quando você diz ali a minha contribuição, você está personalizando um pouco a tua relação com ele. Mas eu costumo fazer assim, eu costumo ter um relacionamento franco, honesto, aberto. Se tiver alguma dificuldade, você me procura. Então, tem alguns consultores, né, que eu conheço que eles dizem assim: me procura quando você precisar, né? É claro que o dono da farmácia, ele não vai estar te incomodando no sábado, no domingo, mas essa fala, ela é muito poderosa. Como quem diz assim: pô, ele está dizendo que se eu precisar dele, né, nos momentos mais difíceis, ele vai tentar me atender, ele vai corresponder. Essa é uma informação bastante importante, né? Hoje em dia, tanto o varejo quanto o consultor preservam os finais de semana e tudo. Mas o que eu estou dizendo é que essa é uma fala assim: me procure se você precisar, não vamos deixar os problemas envelhecer. Vamos tratar deles imediatamente. Assim eles não envelhecem e assim a nossa relação fica sempre em dia. Estou falando isso porque eu conheci situações de consultores que trabalhavam ou para distribuição ou para a indústria. O volume de problema era tão gigantesco junto ao varejo, né? Uma vez um diretor de um grande laboratório falou assim: Gilson, hoje a gente chega no varejo, a gente não dá nem para falar de venda. A gente primeiro tem que perguntar quais são os problemas, as lambanças, né? Às vezes tem época em que a indústria tem um pouco mais de ruptura, o suprimento está um pouco mais de dificuldade. Então é muito importante quando alguém do varejo escuta assim: eu posso contar contigo então, né? Você pode contar comigo quando você precisar, você vai perceber que eu estarei muito presente. Eu não serei um consultor ausente, eu serei um consultor protagonista, presente. Você vai notar que eu vou me esforçar muito para fazer o melhor trabalho possível. Essa apresentação, eu acho que ela é muito, muito especial, ela é diferenciada. Isso transmite confiança, transmite segurança. O que mais? O que mais a gente poderia falar nesse primeiro momento, né? É, é claro que antes de fazer a apresentação, você identificou o alvo, você identificou quem é o decisor, atendimento. Essa lâmina eu deveria ter mostrado antes, né? Então, assim, antes de fazer a apresentação, é óbvio, é claro que é isso aqui, ó. Você identifica o alvo, quem é o decisor, faz o agendamento, se possível, né? Por que essa situação do agendamento é muito importante? É muito importante porque quando você chega na farmácia, às vezes o proprietário está com um perrengue, está com um problema sério, ou às vezes ele saiu, ele foi a banco, saiu para outro lugar. Então, as visitas podem não ser muito assertivas, né? É por isso que o consultor tem etapas aqui, que o consultor, depois que já é um cliente maduro, ele vai chegar na loja e vai fazer o trabalho dele, vai perceber, vai orientar, vai identificar oportunidades, mesmo que o dono não esteja. Depois ele passa para o dono quais são as percepções, as oportunidades que ele conheceu. Mas nesse primeiro encontro é interessante, né? Ó, identifica o cliente, quem é o decisor, faz o agendamento, pergunta se ele está naquele momento ou naquele dia, mais ou menos no horário, e aí, se for o primeiro horário, se for a primeira visita, eu acho até que vale a pena você agendar e fazer um esforço para se adequar um pouquinho, né? Para se adequar à disponibilidade que ele tem. E essa primeira abordagem tem que ser toda cuidadosa, como a gente está explicando aqui. O que mais? Ah, bom, só mais uma observação aqui, ó. O planejamento é a base para a criação de bons relacionamentos. Então, planejar, se preparar, né? Fazer com que na hora da apresentação, na hora da abordagem, é a hora do show. A hora da abordagem é a hora do show, não é hora para fazer improviso. Então, por isso que é importante o planejamento, né? E aí, parceria consolidada. Antes da primeira abordagem, é preciso fazer a lição de casa, como eu havia dito antes. E mais uma informação preciosa aqui, ó. Vamos trabalhar juntos, né? Eu estou aqui para contribuir. Essa fala aqui, ela é muito, muito interessante. Imagina, você vai lá, faz todo o teu trabalho,
se apresenta, tudo isso, mas aí ainda você passa um arquivozinho ou passa um print de tela com essas informações aqui, né? Estou aqui para contribuir, sellout de alta performance, regularidade, resolução de problemas, e aí tem ali as tuas redes sociais, teu telefone, um QR Code que você... Não é nada difícil criar essas coisas nos dias de hoje, né? Ô, Gilson, eu gostei disso aqui, eu nunca fiz uma apresentação desse tipo. Eu até queria um pouco mais, por exemplo. Eu queria um pouco mais, né? Eu queria melhorar um pouquinho mais a minha apresentação. O que eu estou te mostrando aqui agora não pode ser mais básico, mas você pode sofisticar um pouco mais, né? E a gente vai dar contribuição, inclusive, sobre hard skills e soft skills. Meu amigo, era isso que eu tinha por hoje. Esse é um encontro especial e eu te encontro na próxima Quinta do Consultor. Um grande abraço.